Hoje é a lição número 4, dia 23 de julho de 2017, onde a minha filhota completa 16 anos de vida. Glória a Deus por isso. Deus tem sustentado a vida da Júlia e eu quero louvar a Deus por isso nessa manhã, por tudo que Ele tem feito na minha vida e na vida da minha família. Glória a Deus. O título hoje é O Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, glória a Deus. Texto áureo, João capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Verdade prática. Cremos no Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, plenamente Deus, plenamente homem e o único Salvador do mundo. Leitura bíblica que embasará o nosso estudo hoje de manhã está no livro de João, capítulo 1, do versículo 1 ao 14, que nos diz assim a Sagrada Escritura. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém. Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos pela presença de Jesus em nossas vidas, porque todos os dias temos a convicção de que Ele ressuscitou e está à direita do Pai, olhando por nós, intercedendo por nós. Obrigado por esse privilégio de ser salvos por este nome que está acima de todo nome, por este nome o qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Jesus Cristo é o Senhor, Pai. Obrigado pelo privilégio que hoje nós já podemos, de livre e espontânea vontade, revelado pelo Espírito Santo, dizer que só Jesus Cristo é o Senhor, e nós cremos nessa verdade. O Senhor da nossa vida, o Senhor da nossa igreja, o Senhor da nossa casa, o Senhor dos nossos negócios. Oh, aleluia, como é bom ter o Senhor como o Senhor das nossas vidas, Pai. Mais um dia, mais uma manhã, pedimos a Tua bênção, a Tua orientação. Abre a nossa mente, Senhor, traz a nossa mente cativa a Tua palavra, que ela não se disperse para mais nenhum outro assunto, porque o único assunto que importa é a Tua voz, e o Senhor falará mais uma vez aqui no santuário e pela internet hoje de manhã, e todos quantos estarão ministrando a Tua palavra hoje de manhã, sejam mais uma vez orientados e capacitados pelo Espírito Santo, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo, amém. Pode assentar, irmãos. Pastor Marcos. A paz do Senhor para os irmãos, amém. Queremos desejar um bom domingo a todos, os nossos amigos, nossos irmãos da IBD Online. Também tem um domingo maravilhoso. Aqueles que estão amanhecendo e aqueles que já estão no declinar da tarde na Europa, enfim. E nós aqui em Campinas, São Paulo, estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical. Desta feita, como disse o pastor Luciano, lição de número 4, que tem como título O Senhor e Salvador
Jesus Cristo. Amém? É uma lição maravilhosa. Falar sobre Jesus Cristo em poucos minutos. Deixa eu levar um pouquinho à frente, porque o sol é bastante difícil, né? Falar dele. Porém, nós temos essa oportunidade nesta manhã de estar falando a respeito dele. Salvador Jesus, Senhor, enfim, tantos nomes atribuídos a ele. E hoje nós vamos, mais uma vez, falar daquele que é o centro de tudo, centro da Bíblia. E sem ele é impossível se dizer alguma coisa. Se foi criada alguma coisa, passou por ele o nosso mestre. Amém? Vamos, irmãos, para a nossa introdução. E assim ganharemos tempo, né? Há inúmeros pontos da cristologia dignos de ocupar a mente e o coração de todos os seres humanos. O nosso espaço aqui é exíguo para um estudo completo. Temos de contentar com alguns pontos relevantes sobre a verdadeira identidade de Jesus. A provisão do Antigo Testamento sobre a obra redentora de Deus em Jesus Cristo é rica em detalhes. Os escritores do Novo Testamento reconhecem a presença e a obra de Cristo na história da redenção, nas suas instituições e festas. O nosso enfoque aqui é a verdadeira identidade de Cristo. É difícil, irmãos, falar sobre a identidade de Cristo sem falar sobre a doutrina de Deus, sem falar sobre a doutrina da Bíblia e também sem falar sobre a doutrina da salvação. No primeiro concílio de Constantinopla, quando se reuniu mais de 360 bispos e padres, enfim, autoridades religiosas, embora Constantino fosse um leigo na teologia, mas ele foi muito pressionado para dar aos cristãos, pois naquela época os cristãos dominavam praticamente o Oriente. Então, se foi necessário debater sobre o tema principal desse concílio, foi discutir entre tantos temas, mais de 360 temas foram discutidos, mas o principal tema ali daquele concílio, que foi realizado no ano 381 da nossa era cristã, foi discutir a respeito da natureza de Cristo. Lembrando aos irmãos que quando João escreveu o livro das Revelações, o livro do Apocalipse, e com ele também escreveu 1ª, 2ª e 3ª João, e também escreveu o Evangelho segundo São João. Esses livros foram escritos no final, bem no final do nosso primeiro século. E embora o Evangelho de João esteja ali junto com Mateus, Marcos, Lucas, porém ele foi escrito lá no final por João. Quando a gente lê as cartas de João, a gente começa a perceber que João estava enfrentando esse espírito, essas heresias do anticristo. Líderes, homens, hereges, já estavam se levantando para confrontar a deidade, a divinidade de Cristo, ou seja, eles estavam já confrontando a palavra de Deus, e João se levanta firme e forte a respeito desse assunto, e ele chega a dizer que aquele que nega Cristo já identifica como um espírito do anticristo. E, na verdade, irmãos, a força que o diabo
vem trabalhando desde, a volta de Jesus, tentando neutralizar o sacrifício vicário de Cristo, começou a levantar mentiras que os discípulos haviam escondido o corpo de Jesus, e assim sucessivamente, Jesus dando, assim, de forma palpável, visível, que ele havia ressuscitado, permaneceu ainda todo aquele tempo aqui com os seus discípulos, se apresentando com eles, mas o inimigo sempre tenta arrumar uma forma de tentar passar que Jesus Cristo não havia ressuscitado e assim sucessivamente. E já aqui no ano 381, nós tivemos esse concílio de Constantinopla, tivemos o concílio de Éfeso, de Niceia e outros concílios que se levantou no sentido de anular esses hereges e assim a Igreja do Senhor Jesus caminhar de forma, levando assim a palavra sadia para o mundo. Amém? Então, se foi necessário fazer e reunir esse grupo de teólogos para tratar sobre a natureza de Cristo. E quando se falar de Cristo, naturalmente vai se falar sobre Deus. E quando você fala sobre Deus, você vai falar sobre o Espírito Santo, porque, lembrando aos irmãos na lição passada, que nós tratamos a respeito da Trindade, nós somos monoteístas, nós cremos em um único Deus, mas, em essência, em divindade, e ele se divide em três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Portanto, Deus é Deus. Nós temos o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e os três se formam um, o único Deus. E Paulo, e a Bíblia vai falar sobre esse Cristo, que é Cristo no grego e Messias no hebraico, Cristo ungido. E lá no Velho Testamento, ele é conhecido como Messias, o prometido, O prometido. Em João capítulo 4, versículo 25 e 26, nós vamos ver aquela mulher samaritana lá no poço de Jacó. As seguintes palavras, a mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. E naquele mesmo instante, naquele momento, Jesus disse assim, disse-lhe Jesus: eu sou e quem falo contigo. Então, nós percebemos que os samaritanos, os judeus, estavam esperando o Messias, E Jesus prontamente vai dizer a ela, de bate-pronto: eu sou quem vocês estão esperando. Mas imagine só o impacto dessa mulher aí naquele poço, pois a expectativa era da chegada do Messias, e de repente, em um momento, ela vai dar de frente com ele e diz: sou eu o Messias. E quem está falando com você? João capítulo 1, versículo 40 e versículo 41, vai dizer: era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João, e o haviam seguido. Este achou primeiro seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Então, nos percebe que havia um contentamento muito grande quando se dizia, se falava a respeito dele, Em Hebreus, em Colossenses capítulo 1, versículo 15 e 17, Paulo vai nos dar a seguinte informação: a qual é a imagem do Deus invisível,
o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestade, tudo foi criado por ele e para ele. E antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Hebreus 1:30 vai dizer: o qual o seu esplendor, a sua glória, e expressa a imagem da pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, e assentou à destra de Deus. É difícil falar a respeito de Jesus e não falar a respeito de Deus. E quando vai se falar a respeito dele, nós vamos falar a respeito da salvação. Porque Jesus, ele veio realizar uma obra salvífica aqui na terra. Milagres aconteceram antes de Jesus? Sim. Milagres, ressurreição, curas. Essas obras haviam já acontecido antes de Jesus. Jesus veio e realizou milagres poderosíssimos na frente das pessoas, de multidões. Porém, queridos, a missão de Jesus, o Cristo, o Messias, ele veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Essas foram as palavras que Jesus disse ali na casa de Zaqueu, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aqueles que se haviam perdido. Amém? O Filho unigênito de Deus, o Filho de Deus, o apóstolo João explica o motivo que levou a escrever o seu evangelho com as seguintes palavras: estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Você percebe que esse versículo, que está registrado em João 20:31, bem no finalzinho desta carta, deste evangelho, esse versículo enfoca bastante aquilo que eu estou dizendo aos irmãos. Vejam, esses, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Ou seja, irmãos, não é possível ter vida sem crer em Jesus. Não é possível ter salvação sem crer em Jesus. E o importante é crer em Jesus na forma que realmente tem que se crer. Tem que crer que ele é o Cristo, o Filho de Deus. Tem que crer que ele veio de forma humana. Negar que Jesus veio de forma humana, você não vai conseguir entender o plano da salvação. E também entender que ele também era Deus. Porque ele nunca deixou de ser Deus. Então ele era 100% homem e era 100% Deus. Por que ele veio de forma humana? Ele veio de forma humana porque era a única forma de ele anular o pecado da humanidade. Se ele viesse de forma de unicamente 100% Deus, não era possível. Então ele teve que vencer o pecado na carne. Ele foi morto como homem, sofreu as dores como um homem, passou por todas as provas como homem. E a Bíblia diz que, vindo segundo Adão, ele venceu. Porque o primeiro Adão caiu, mas o segundo Adão prevaleceu. E aí veio a porta da nossa salvação. Então nós precisamos entender desta forma que Jesus veio como homem. E o que os hereges quis fazer no princípio da nossa era cristã é tentar anular a natureza humana de Cristo e outros dizer não, que ele era somente Deus e não era homem.
Amém? Então, João vai enfatizar aqui que nós devemos crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Queridos, quando Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, ele está dizendo o seguinte, existe 3 portas para você passar. Eu sou a porta do caminho, eu sou a porta da verdade e eu sou a porta da vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Se nós formos voltar lá no tabernáculo, nós vamos verificar que para você entrar no Santo do Santo, você deveria passar por 3 portas. A primeira porta dava acesso ao pátio. Ali é a porta do caminho. A segunda porta dava entrada ao lugar santo. Ali é a porta da verdade. A terceira porta era o véu. E ali era a porta que você dava acesso para falar com Deus. Então, só era possível falar com Deus se você rompesse e passasse pelo véu. Então, você só vai encontrar vida se você passar pelo véu. Agora, você pode dizer assim, mas como eu posso passar por essas portas? Jesus disse, eu sou. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, quando você encontra Jesus, você passa pela porta, você passa pelo caminho, você passa pela verdade e você vai encontrar vida, porque o véu foi rasgado. Então, você percebe como ficou agora fácil? E para alguém entrar nessa porta, era difícil. Tinha que ser na linhagem dos levitas, tinha que ser sacerdote, era toda uma complicação, não podia ter nenhum defeito, não podia ter falha, não podia ter isso, ter aquilo. E Jesus veio e disse, sabe uma coisa? Eu vou deixar tudo aberto para vocês passar. Amém? Vou deixar tudo aberto. Não vai ter mais porta para você entrar no pátio, nem no lugar santo, nem do santo, porque eu sou o caminho, e eu sou a verdade, e eu sou a vida. Você percebe quando você começa a entender estas coisas, você começa a ter um entendimento melhor do que Jesus veio fazer aqui na terra, fazer esse caminho de volta, quando tudo era difícil. Então, quando João vai enfatizar aqui, esses, porém, foram escritos para que creais que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Olha, irmãos, quando o homem tem esse entendimento, ele tem a vida eterna. Quando isso vem na sua mente, ele recebe isso e aceita. Ele disse, para que, crendo, tenhais a vida eterna no seu nome. Temos aqui 2 pontos importantes. O primeiro é sobre a identidade de Jesus. Aqui começa um ponto. Você entender a identidade de Jesus. Quando você passa a entender a identidade de Jesus, quem era ele, quem foi ele, lembrando a todos vocês que há 2000 anos atrás ele esteve aqui. Ele esteve aqui. Quem esteve aqui? O Filho de Deus. Ele esteve aqui entre nós. Descobrir a sua identidade. É possível? Foi possível. Deus fez com que ele viesse aqui de uma forma tremenda. De uma forma tremenda. Ele esteve aqui. Então nós vamos descobrir a sua identidade. E ele é o Cristo, o Filho de Deus. Este é outro motivo desta revelação e redenção de todos aqueles que crêem nesta verdade. Irmãos, no primeiro século, para entender isso, muitas pessoas encontravam enorme dificuldade. Até porque também
quando você vai aprender a respeito de Jesus e não ter o respaldo do Velho Testamento que indicava a chegada do Messias, do Cristo, você apenas enxergar um Jesus histórico, podemos entender que Jesus teve o seu lado histórico. Ele esteve aqui, ele viveu entre nós. Então ele deixou aqui também a sua história, a sua passagem. E pegar somente o lado histórico de Jesus, você vai encontrar dificuldades para entender que ele é o Cristo, o Filho de Deus. Até porque da forma que ele morreu, pensa os irmãos, os discípulos voltaram para suas casas. Da forma que Jesus morreu pendurado em uma cruz, para eles, um escândalo muito grande. Voltaram para suas casas. Pedro foi lá na sua empresa pegar as suas redes. Vamos voltar para a pesca. Ou seja, tudo se acabou. Quando você vai encontrar aqueles dois jovens voltando para o caminho de Emaús, disse, nós pensávamos, dando ênfase como que tudo estava perdido. Então, falar sobre um Jesus histórico, da forma que ele morreu, as pessoas começavam a ter dificuldade, como ele, sendo Deus, morrer daquela forma. Então, eles não tinham conhecimento pleno das profecias bíblicas de que forma Jesus viria e que ele morreria, mas que no terceiro dia ressuscitar e depois ia ser assunto aos céus. Então, as pessoas pegavam um lado e ali trabalhavam a respeito que ele não era Deus, porque ele morreu. Deus não morre. Não, os discípulos esconderam o corpo dele, então começou-se as heresias e o diabo procurando o meio de tentar invalidar o sacrifício de Jesus. Então, para nós, é de suma importância ter esse entendimento para nós como os cristãos, entender em profundidade a humanidade de Jesus e também a sua divindade. A sua divindade. Jesus nunca deixou de ser Deus. Ele nunca deixou de ser Deus. Porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Quando fala de um menino nos nasceu, aqui está dizendo, irmãos, da humanidade de Jesus. Aqui está falando da humanidade dele. E quando fala, e um filho se nos deu, aqui já está falando da divindade. Deus deu o seu filho, aí já está falando da sua divindade. Amém? Porque algumas pessoas passam a pensar assim, Deus Pai, Deus Filho, então Jesus veio depois. Não, ele sempre existiu. Isaías capítulo 9, versículo 6, vai nos dizer que o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Aí se fecha. Ele é o Pai da eternidade. Então ele não tem princípio, ele é o Pai. Então, quando você... queridos, para entender com mais profundidade, você vai precisar da ajuda do Espírito Santo a respeito desse assunto. Enquanto você estiver ouvindo essas palavras, diga, Espírito Santo, me ajuda a entender. Porque, irmão, se lembra que quando Jesus perguntou para os discípulos, dizendo assim, o que vocês acham quem é o Filho do Homem? Uns diziam assim, Senhor, uns dizem que tu és o Jeremias, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és um grande profeta. Mas Pedro, tomando a palavra, saiu na frente e disse, não, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém?
Aí Jesus disse: olha, Pedro, você não me revelou a carne nem o sangue, mas o meu Pai lhe orientou a me revelar quem eu sou. Então, essa revelação de Pedro que ele não teve essa revelação por si só. Ele teve a ajuda do Pai, do Espírito Santo. Então, essas revelações, ela vem com a ajuda do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você vai começar a entender em profundidade quem é Jesus, quem é a sua identidade, a sua deidade, a sua humanidade. Quem que é esse Messias? Quem que é esse prometido? Lá na velha aliança, Daniel teve essa revelação. Teve essa revelação. Livro de Daniel, capítulo 9, versículo 25, vai nos dizer: sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar, edificar Jerusalém, até o Messias. Você percebe que a revelação que Daniel teve, ele vai falar exatamente da chegada do Messias. O príncipe haverá 7 semanas e 62 semanas, e as ruas e os muros se reedificarão, mas no seu tempo angustiosos. E depois das 62 semanas será cortado o Messias. Aqui ele está dizendo da morte de Jesus. Mas não para si mesmo, mas para o povo do príncipe que há de vir, será a cidade, o santuário, e ao seu fim será como uma inundação. Até o fim haverá guerra, estão determinadas as assolações. Então, você percebe que esta revelação veio para Daniel a respeito do Messias. Ele enxergou lá atrás, através desta visão profética. Então, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. Note que o menino nasceu, mas o filho, segundo a palavra profética, não nasceu, mas se nos deu, ou seja, ele já existia. O nascimento desse menino acontece em Belém, mas o filho foi gerado desde a eternidade, pois transcende a criação. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E como disse Atanásio, em resposta aos arianistas, eles eram os hereges, referindo-se à eternidade de Jesus, o Pai não seria Pai se não existisse o Filho. Como disse aos irmãos, não se dá para se falar a respeito de Cristo se não falar a respeito de Deus e não falar a respeito do Espírito Santo, porque é o único Deus. Significado. O significado do termo filho nas Escrituras é amplo, e uma das acepções diz a respeito da mesma natureza do Pai. Quando Jesus se declarou filho de Deus, ele estava reafirmando a sua divindade. Os judeus entenderam perfeitamente a mensagem. O mestre disse: eu e o Pai somos um. E mais adiante, no mesmo debate com os judeus, Jesus esclareceu o que significa ser filho de Deus, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo. Vós dizeis blasfêmia, porque diz: eu sou filho de Deus. Alegar que Jesus não é Deus, mas o Filho de Deus, como fazem alguns em contradição. Aqui, queridos, quando Jesus disse eu e o Pai somos um, e quando Jesus dizia que era filho de Deus, os discípulos, os judeus estavam entendendo perfeitamente o que Jesus estava dizendo. Porque quando os irmãos leem Jesus, filho de Davi, ou Jesus está dizendo, Jesus, eu sou filho de Deus, os judeus estavam entendendo perfeitamente
que Jesus estava falando sobre a respeito da sua essência. Igual a Deus. Eles tinham esse entendimento, porque era uma linguagem peculiar deles. Quando Jesus dizia, eu sou filho de Deus, Jesus estava dizendo assim, olha, eu tenho a mesma essência de Deus. Eu também sou Deus. E foi quando Jesus disse para os judeus, antes de Abraão, eu sou. Mas imagine só como eles ficaram com os olhos arregalados. Jesus dizia que era filho de Deus. Jesus dizia que ele era da linhagem real. Jesus dizia que antes de Abraão ele era. Eles ficavam, a Bíblia diz que eles pegavam pedras para tentar apedrejar Jesus, porque eles diziam, esse homem está dizendo blasfêmia. Mas Jesus, irmãos, não negava. Jesus cada vez queria mostrar para os seus discípulos e para as pessoas que lhe ouviam quem ele era. Mas os olhos deles estavam como que fechados e não entendiam o mistério. Não entendiam, não conseguiam entender a essência e Jesus reafirmando a sua divindade e eles não conseguiam entender. E Jesus dizia, não, eu e o Pai somos um. Foi quando Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus disse, eu estou tanto tempo convosco e vocês pedem para mostrar o Pai? Eu e o Pai somos um. E depois Jesus, em outras palavras, disse assim, o meu Pai trabalha noite e dia e eu trabalho também. Então Jesus estava sempre mostrando a sua natureza divina e a sua natureza humana. Muito bem. Deus, irmãos, sempre, desde o Éden, Deus vem mostrando e indicando a chegada do Messias. Desde o Éden. No capítulo 3 e versículo 15, ali do livro de Gênesis, Deus disse, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Jesus. No primeiro livro, ali Deus já aponta a chegada do Messias. Ali já aponta a chegada do Messias. Paulo vai confirmar estas palavras em Gálatas capítulo 4 e versículo 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, irmãos, percebe que Gênesis 3 e 15, Deus fala a respeito do Messias que ele ia chegar. Paulo vai dizer, e chegando à plenitude dos tempos, Deus enviou. Aqui, irmãos, fica muito evidente que a vinda de Jesus foi Deus que enviou. Então, não sei, irmãos, como alguém vai negar, irmãos, a segunda pessoa. Eu não sei como os unicistas, os gnósticos vão encontrar alguma coisa para negar. Porque esse versículo está muito claro, irmão. Está muito claro. Vindo, pois, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, a segunda pessoa. Gênesis capítulo 49, versículo 10, José, de uma forma profética, ele vai falar a respeito de Jesus, de uma forma linda, disse, o cetro não arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que vinha de Siló, e a ele se congregarão os povos. Quando ele fala o cetro não arredará de Judá, ele está falando que ele viria da tribo de Judá. Agora, queridos, vamos entender uma coisa aqui.
que eu penso que é de suma importância. No livro de Lucas, no capítulo 3, versículo 33, vai nos dar a informação que Jesus viria da tribo de Judá. No livro 2 Samuel, no capítulo 7, versículo 12, vai nos dar a informação que Jesus ele viria de uma linhagem real, ou seja, da linhagem de Davi. No livro de Miqueias, no capítulo 5, versículo 2, vai nos dar a informação que Jesus iria nascer na cidade de Belém. Olha, irmãos, olha os pontos. Mateus 2, versículo 1, vai nos dizer assim: e tendo Jesus nascido em Belém de Judá, Miqueias havia profetizado que Jesus ia nascer na cidade de Belém. Aqui, nós temos aqui alguns pontos aqui, irmãos, que é de suma importância para nós os cristãos, para dar essa validade dessas mensagens proféticas. Vejam bem, quando a profecia fala que ele viria da tribo de Judá, isto está lá no livro de Gênesis, capítulo 49 e 10, e também está em Lucas 3 e 33, que ele era da tribo de Judá. Então, quais são as possibilidades? Vamos trabalhar aqui, irmãos, em possibilidades de Jesus vir da tribo de Judá, ser da linhagem real, nascer na cidade de Belém. Ou seja, irmãos, e quando Paulo fala aos Gálatas, e chegando à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, Jesus nasceu exatamente conforme as profecias haviam profetizado. Não houve nenhuma falha. Os anos se passaram, as tribos, tinham 12 tribos, Isacar, Zebulon, e 12 tribos. Jesus nasceu da linhagem real, da tribo de Judá, na cidade de Belém, na Virgem. Tudo foi batendo exatamente conforme as profecias iam profetizando. E as profecias bíblicas, irmãos, se convergem nele. E não se falhou numa profecia. Então, Jesus é o Filho de Deus, irmãos, não tem nenhuma dúvida. Amém? É o Filho de Deus. Os anos, os milênios se passaram, mas nenhuma profecia caiu por terra. Aonde ele nasceu? Lá na cidade de Belém. Centenas de anos antes, Miqueias profetizou: e tu, Belém Efratas, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Olha que profecia, irmão. E tu, Belém, você é pequena, mas de ti sairá. Amém? Não é lindo, irmãos? Você estudar um pouco sobre a doutrina de Cristo e encontrar esses detalhes que foram se cumprindo dia após dia, não aumenta a sua fé? Não fortalece a nossa fé? Sabendo que Deus havia dito pela boca dos profetas que ia ser na cidade de Belém. Então não precisava ficar em Jerusalém, grande cidade. Não, havia dito que seria em Belém. Muito bem, deixa eu correr aqui, irmãos, porque senão não vai dar tempo. O significado de unigênito. A etimologia do termo unigênito, monogenes, em grego indica a deidade do Filho. Essa palavra só aparece 9 vezes no Novo Testamento, sendo 3 em Lucas. Em Hebreus 11:17 e outras 5 em referências a Jesus nos escritos joaninos,
O vocábulo vem de monos, único, e de genes, que aparece derivar do genos, raça, tipo, e não necessariamente do verbo genon, gerar. Então, unigênito, quando empregado em relação a Jesus, transmite a ideia da sua consubstancialidade, exatamente o que declara o credo niceno. Um só Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, unigênito do Pai, que é da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus e verdadeiro Deus, gerado, não feito de uma só substância, como o Pai. Então, é aquilo que nós já afirmamos aos irmãos, unigênito, aparece aqui, pelo menos aqui 9 vezes no Novo Testamento, e 3 em Lucas, e assim sucessivamente. Essa palavra unigênito está referindo-se essa unidade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É a mesma substância. De formas diferentes? Sim, mas a substância é a mesma. Não muda. O Filho unigênito do Pai. Essa palavra unigênito, irmãos, ela é apregada nos evangelhos antes da morte de Jesus. Ela aparece como unigênito Filho do Pai. Depois da morte de Jesus, ela não aparece mais como unigênito, mas ela sim como primogênito. Primogênito. Primogênito vai nos também levar ao entendimento, irmãos, de que primogênito Jesus vai receber. Lembra, seus irmãos, que Jesus, depois de ressurreto, ele chamou os seus discípulos e disse: agora foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ou seja, ele recebe de volta todo esse poderio, não que ele deixou de ter, mas o apóstolo vai informar que ele se esvaziou da sua glória e veio de forma humana. E depois de ressurreto, Jesus disse: agora foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, Jesus, ele aparece como primogênito, ou seja, o principado, a glória, o poder, a ele foi dado nos céus e na terra. Muito bem, vamos prosseguir. A deidade do Filho de Deus, o Verbo de Deus. O verbo é a palavra do grego logos. O termo Deus aparece 2 vezes nessa passagem, uma delas em referência ao Pai. O Verbo estava com Deus. Aqui temos uma indicação do relacionamento intratrinitariano, ou seja, entre a Trindade antes mesmo da fundação do mundo. A preposição grega pros, usada para com, nessa segunda cláusula, diz respeito do plano da igualdade, da intimidade face a face, além de mostrar a distinção entre o Pai e o Filho. Um golpe mortal contra o sabelianismo. A segunda referência do verbo era Deus. Aponta para o Filho. Não se trata de acréscimo, mas de um Deus, aqui posto, que o apóstolo foi revelado pelo Espírito Santo, que o Verbo divino está incluído na essência una, indivisível da deidade, embora seja ele distinto do Pai. Da mesma forma, o apóstolo Paulo transmitiu essa verdade ao dizer que para nós há um só Deus, o Pai, que em tudo para quem nós vivemos, um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. Trata-se do monoteísmo cristão. Aqui, irmãos, também nós temos essa informação que já passamos para os irmãos,
mas nós temos aqui esses hereges, o sabelianismo, ou seja, quem era eles, irmãos? Quem era o sabelianismo? Lembra da lição passada que nós falamos sobre os modalismos, né? Esta é a forma também de se conhecer o sabelianismo, sobre que eram os modalistas. É a crença estabelecida no século III que a Trindade não se configura em 3 pessoas, mas em modo ou atributos de Deus. Ela é atribuída a Sabélio, que ensinou uma forma dessa doutrina em Roma na sua época. E quem eram os modalistas? Os modalistas afirmavam que o único número atribuído a Deus da Bíblia é 1, e que não existe nenhuma trindade inerente atribuída a Deus explicitamente nas Escrituras. Eu disse aqui no domingo passado que nós temos aí nós consideramos como seitas, né? A Voz da Verdade, são os Testemunhos de Jeová e outras aí que não aceitam a Trindade. Eles não creem na Trindade. E Sabélio, esse herege do 3º século, e outros mais que surgiram nesta mesma época, dando vazão a esse ensino herege, eles não aceitam que Jesus veio de forma humana. Há outros grupos que passam a ensinar que Deus é Jesus, né? Que Deus do Velho Testamento é Jesus. E Jesus veio na sua época, que era o mesmo do Velho Testamento. E que o Espírito Santo que está hoje regendo é o mesmo Jesus. Ou seja, não existe Pai, não existe Filho e não existe Espírito Santo. Não existe nada disso. Eu nem assim gosto muito de estar dizendo essas coisas, porque, irmãos, é tanta heresia de tantos os lados, que eu penso que o mais importante é você conhecer a verdade. E Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando você conhece a verdade, você lembra assim do que se diz muito. Eu pego uma nota de R$100, né? E você vai examinar essa nota de R$100. Essa nota de R$100, ela é uma nota verdadeira. E você olha para essa nota e você vai conhecer aquela marca d'água, todos os detalhes da nota de R$100. Essa nota ela é verdadeira. Não estou entendendo? Vou passar a nota de R$100 para cada um de vocês e vocês vão estudar essa nota de R$100. No próximo domingo, eu vou trazer aqui notas de R$100 falsas. Só que cada um com uma peculiaridade. E vocês vão dizer: não, essa aqui não é verdadeira, porque não tem mancha d'água. Essa aqui não é verdadeira, porque tem isso, tem aquilo. Por que vocês vão distinguir as diversidades de falhas? Porque vocês conhecem a verdadeira. O que nós precisamos, irmãos, é conhecer a verdade. Jesus disse: conhecendo a verdade, vocês serão libertos. Uma vez eu estava olhando os livros lá em casa, uns livros, e fazendo essas mudanças que eu acabei fazendo. Então você vai eliminando livros, né? E tantas coisas mais. E tinha um livro em casa a respeito quem era Exu, e quem que era o tranca-rua, e tantos demônios, e tantas coisas. Eu falei: sabe de uma coisa? Eu não quero saber a respeito desse assunto. Não quero ter entendimento a respeito disso. Isso vai para o lixo. Não quero ter entendimento. Eu quero entender, irmãos, é a palavra de Deus. Aleluia. É esta palavra que vai alimentar a minha alma, que vai me afastar do mal. O salmista diz no Salmo 119, versículo 105: lâmpadas para os meus pés
é a tua palavra. Então, se eu quero desviar do mal, eu vou para a palavra do Senhor. Então, esses sabianismos, os modelistas, os modais, os não modais, o que eles fizeram, irmãos, foram tentar invalidar a natureza divina, humana de Cristo. Esse é o ponto deles. E uma vez você não ter esse entendimento que Jesus era homem e que Jesus era Deus, você passa a ter dificuldade do plano da salvação. Jesus ele foi revelado pelo Espírito Santo no Lucas capítulo 2, versículo 26, quando Jesus foi levado ao templo, o Espírito Santo revelou ali para aquele casal. Jesus foi revelado pelo Pai que ele era o seu filho por ocasião do batismo e também na transfiguração. Jesus, ele foi revelado pelo Espírito Santo ali por Simeão. Mas vamos prosseguir, que eu tenho só apenas mais 30 minutos. Reações à divindade de Jesus. É digno de nota que os apóstolos, João e Paulo, como os demais, eram judeus e foram criados num contexto monoteístico. Portanto, não admitiam em hipótese alguma outra divindade, senão só e somente só o Deus Javé de Israel. Observemos que a cada fala do Senhor Jesus a respeito da sua divindade e da sua igualdade com o Pai, o próprio apóstolo João registra a reação dos judeus como protesto. Mesmo assim, esse apóstolo não hesitaram em declarar com ousadia abertamente a deidade absoluta de Jesus. Ele era o Cristo Senhor. Romanos capítulo 10, versículo 9, Paulo vai escrever aos crentes em Roma, dizendo as seguintes palavras: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Olha aí, irmãos. Olha que versículo importantíssimo para nós aqui nos dias que nós estamos vivendo. Paulo vai dar esta informação. A saber, se com tua boca confessares, você precisa confessar. Você precisa dizer, o seu coração precisa encher dessas palavras. Se com a tua boca confessares que o Senhor Jesus, e em teu coração creres. Vocês estão entendendo? Que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Aleluia, glória ao Senhor, irmãos. O homem precisa passar por esse credo. Você precisa confessar no seu coração, você precisa receber que Jesus Cristo foi Deus em que o ressuscitou dentre os mortos, você vai ser salvo. Ele era Deus? Era Deus. Mas Deus morreu? Deus não morre. Mas Jesus, humano, aquele Jesus que chegou no poço de Jacó e disse, mulher, dai-me de beber, era um homem. Esse homem morreu. Esse homem que cansado pelo caminho, andando, ele morreu. Ele disse na cruz, Pai, ele tinha espírito. Disse, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Esse homem, ele tinha alma.
Ele disse aos seus discípulos no jardim de Getsêmani: a minha alma está triste até a morte. Ele tinha espírito, ele entregou para o Pai. No jardim de Getsêmani ele tinha alma. Ele disse: minha alma está triste. Eu tenho sede, ele disse na cruz. Ele dormiu, irmãos. Um dia ele dormiu. A Bíblia fala que um dia ele dormiu aonde? No barquinho. Estava cansado, irmão. Estavam atravessando o mar da Galileia e de repente Jesus, cansado, ele foi lá na popa do barco e começou a, quem sabe, dar uma roncadinha. De vez em quando, quem que não dá uma roncadinha aqui, né? De vez em quando alguém balança o outro assim: para de roncar, né? Acontece lá também? Acontece, né? E tem gente que engata umas marchas, né? Engata uma primeira, uma segunda e vai indo longe, irmão. Né, Cristina? E Jesus, uma soneca, e de repente a tempestade veio, ele estava dormindo. Ele era um homem, irmãos. Ele recebia jantares. As pessoas convidavam ele para jantar, ele comia, ele bebia, repousava na casa de Marta e Maria. Ele se maravilhava, ele sorria. As crianças vinham, o abraçavam. E as pessoas dizem: não, não faça isso, deixa as crianças. Jesus disse: deixai e vinha após mim, porque delas são o reino dos céus. Era um homem que se interagia no meio das multidões, tinha uma sensibilidade muito grande. Às vezes as pessoas não esboçavam a fé, ele as curava. Em uma oportunidade ele chorou, mais do que uma. Lá em Betânia, as pessoas diziam assim: vejam quanto ele o amava. Porque diz que Jesus começou a se entristecer e chorou. Disse: veja, ele o amava. Quando ele entrou na cidade, quando ele estava indo para o horto de Getsêmani, que ele olhou para a cidade de Jerusalém, quem sabe, ele lamentou muito, disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajuntar, como a galinha junta os seus pintainhos, mas vocês não quiseram. Sobrevirão dias que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Orai para que a vossa fuga não seja no inverno e nem no sábado. Depois Jesus disse: orai para que não seja no sábado a vossa fuga. Depois Jesus disse: ai das grávidas que estavam amamentando naqueles dias, porque elas teriam dificuldade muito de correr, seriam presa fácil, numa época muito difícil de Jerusalém. Ia acontecer exatamente no ano 70, quando o general Tito invadiu Jerusalém. E segundo os historiadores, os romanos levantavam as pedras para tentar encontrar pessoas, e as mulheres grávidas não podiam correr e eram brutalmente assassinadas. E Jesus havia dito isso antes que isso ia acontecer. Então Jesus chorou, ele chorava, ele sentia essa sensibilidade. Então ele era um homem. Ele era um homem. Na sua humanidade, ele resgatou a humanidade. É isso que nós precisamos entender. Foi na humanidade de Jesus que ele resgatou a humanidade. Ele precisou ser homem. Ele precisou revestir esta carcaça humana. Ele precisou sentir dores. Foi tentado pelo diabo. Passou 40 dias e 40 noites no deserto. Foi tentado de todas as maneiras.
Mas ele prevaleceu. Ele prevaleceu. E as dores dele foi tão fortes que no final, depois de tanto sofrimento, a Bíblia diz que as gotas de suor se transformou em gotas de sangue. Isto fala da sua humanidade. Mas, se nós sairmos com esse entendimento aqui hoje, irmãos, eu estou muito feliz. Porque é tudo que o diabo não quer que você entenda que ele era um homem. Ele venceu porque ele era Deus. Não. Ele era Deus, mas ele era um homem. Como homem, ele venceu o pecado. Anulou a morte. Por que ele tinha que ser um homem? Porque como homem, também ele ia anular a morte. Porque por um homem entrou o pecado e o pecado a morte. Por um outro homem, ele ia anular o pecado e ia a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, aleluia, é que nos traz a salvação. Irmãos, percebe o caminho de volta? Isso passou por ele. Então, negar a sua humanidade é negar a salvação. Que Deus ele sempre foi. O relacionamento com o pai. Os pais da igreja perceberam também que, além das construções tripartidas do relacionamento intratritariano, histórico salvífico revelado nas Escrituras Sagradas, havia ainda as construções bipartidas que identificam a mesma deidade no Pai e no Filho. O Pai e o Filho aparecem no mesmo nível de divindade. Essas expressões bipartidas provam que o Pai e o Filho são o mesmo. Deus possuindo as mesmas substâncias, mas são diferentes de forma e nas funções. São em poder e majestade. Ver o seguinte exemplo: graça e paz de Deus, nosso Pai e o nosso Senhor Jesus Cristo. Os primeiros cristãos não precisavam de explicações adicionais para compreender a divindade de Jesus em declarações como essa, 2 de Pedro 2:1. Queridos, esse relacionamento entre o pai e o filho sempre existiram, sempre houve, sempre. Lá no princípio, Deus disse, façamos o homem, plural. Desçamos e vamos confundir a língua da torre de Babel, porque aquela torre é nada menos uma construção de uma torre. Existe algum problema construir uma torre, irmão? Não tem problema nenhum. Os homens estavam construindo uma torre, mas não tem nenhum problema construir uma torre. Mas por detrás daquela construção havia um propósito. 2. Vou citar pelo menos 2 propósitos. O primeiro propósito, que eles estavam construindo aquela torre, porque estavam dizendo o quê? Eles iam chegar no céu. Imaginava qual era a distância do céu. Segundo, irmãos, o segundo é que Deus havia dito que era para eles povoar a terra. Mas Nimrod disse, não vamos povoar, não, ficar num lugar só. E vamos colocar uma referência para que o homem, olhando para esta torre, não saia daqui. Você percebe que o inimigo ele tenta, irmãos, fazer com que aquilo que Deus diz fazer o contrário. Deus havia dito que vocês deveriam povoar a terra. Disse, não vou povoar, não, ficar aqui só nesse lugar. Deus disse isso? Disse, não, vamos fazer o contrário. Então o que Deus disse? Vocês querem ficar nesse mesmo lugar? Vocês querem construir? Eu vou parar a construção. Eu vou parar a construção. Quando alguém pedir água, não estou entendendo nada. Traz cimento, não entendo. Traz a escada, não sei o que está falando. Você já conversou com um chinês? Não entende absolutamente nada.
Ou seja, a construção parou no mesmo instante. Irmãos, guerrear com Deus é entrar e perder. Ou seja, cada um foi para um lado. Que língua que você fala? Eu falo chinês. Então, vamos ficar junto aqui. Não dá para conviver aqui. Eu estou falando chinês assim, eu não sei se... Estou falando de ser uma outra língua. Muito bem, irmãos, vamos continuar. Mas esse relacionamento, irmãos, foi palpável também no ministério de Jesus. Só quero deixar registrado para os irmãos, Lucas capítulo 9, versículo 35. Saiu da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho, a quem me comprazo. A ele ouvi. Mateus 3,16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, eis que lhe abriu os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, vindo sobre ele. E uma voz do céu que dizia: este é meu filho amado, a quem me comprazo. A humanidade do Filho de Deus. Não vai dar tempo para ler aqui, irmãos, sobre essa humanidade. Os irmãos me desculpem, mas eu quero só deixar aqui o versículo para os irmãos, que eu trouxe, que é a humanidade de Jesus, teve uma forma sobrenatural no seu nascimento. Vejam comigo, os nossos irmãos que estão me acompanhando pela internet, um versículo muito importante que você deve deixar registrado e você ler com muito cuidado, que está em Lucas capítulo 1, versículo 35, e quando o anjo vai dizer para Maria as seguintes palavras: e respondendo o anjo disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, uma pessoa, e a virtude do Altíssimo te cobrirá, segunda pessoa. Você percebe? Nós já temos a primeira pessoa do Espírito Santo. E a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E por isso o santo que de ti há de nascer, terceira pessoa. Como negar que só existe um? Será chamado Filho de Deus. Irmãos, em apenas um versículo, nós temos aqui as três pessoas da Santíssima Trindade: o Espírito Santo, Deus e o Filho. A natureza humana de Cristo, Filho do homem. Não vai dar tempo, mas eu gostaria de deixar aqui para vocês e que estão conosco, nos acompanhando pela internet, esses versículos registrados, para depois, se você quiser fazer as suas consultas, você pode fazer com mais tranquilidade. Vai ficar gravado aí pela internet, né? Em Romanos capítulo 1, versículo 3, vai nos confirmar que ele nasceu de uma mulher. Lucas 2,52 vai nos registrar que ele cresceu fisicamente. Ele era um menino e ele foi crescendo. Mateus 8,24 vai dizer que ele dormiu. E Lucas 24 vai dizer que ele comeu. Lucas 4,2 vai dizer que ele sentiu fome. João 4,7 vai dizer que ele sentiu sede. João 4,6, cansaço físico. João 11,35, que ele chorou. Lucas 10,21, que ele sorriu. E Mateus 4,1 vai nos dizer que ele foi tentado. Características humanas. Assim como as Escrituras revelam a deidade absoluta de Jesus, da mesma forma, eles ensinam que ele é plenamente homem, Jesus Cristo homem. Abundantes e inconcitáveis provas da sua humanidade, ou seja, ele nasceu, cresceu, viveu entre nós. Seu nascimento é contado em detalhes nos 2 primeiros capítulos de Mateus e Lucas. Ele cresceu em estatura física e intelectual. Porém, a Bíblia nos afirma que ele é plenamente homem e plenamente Deus. Nós temos aqui, irmãos, 2 grupos, eu vou citar aqui, que eu trouxe aos irmãos, os
ebionitas, eles eram judeus convertidos na fé em Jesus, mas eles não acreditavam que ele era apenas um filho de José e Maria. Então, irmãos, percebe, né? Esses ebionitas, eles eram crentes convertidos a Jesus, mas eles não conseguiam entender que Jesus era o Filho de Deus. Para eles, Jesus, ele tinha um pai chamado José, e Maria, a sua mãe, e nada mais. Por isso que eu disse aos irmãos aqui, estou enfatizando, assim, nessa lição, que nós, os cristãos, mesmo que já estamos muito tempo já na igreja, servindo ao Senhor, nós não podemos deixar escapar, irmão, a deidade e a humanidade de Jesus. Não podemos deixar escapar. E outros grupos, que são os docentistas, que pregavam ideias emprestadas dos gnósticos, que negavam que Jesus era plenamente homem. Então, você percebe que uns vão para um lado e outros vão para o outro. Não, ele era só Deus. Ele era apenas Deus, enquanto o outro grupo afirmava que ele era homem. Muito bem. Necessidade da encarnação do Verbo. Jesus foi revestido do corpo humano porque o pecado entrou na humanidade. Esse é o ponto que eu enfatizei aos irmãos. Jesus foi revestido do corpo humano porque o pecado entrou na humanidade. Por meio de um casal chamado Adão e Eva. Seres humanos, pela justiça de Deus, e o pecado tinha sido vencido também pelo um ser humano. Jesus se fez carne e se fez homem, sujeito ao pecado, embora nunca houvesse pecado, e venceu o pecado como homem. A Bíblia mostra que todo o gênero humano está condenado e que o homem está perdido debaixo da maldição do pecado. Todos são devedores, por isso ninguém pode pagar a dívida do outro. A Bíblia afirma que somente Deus pode salvar. Então, esse mesmo Deus se tornou homem, trazendo-nos perdão dos nossos pecados, cumprindo Ele mesmo a lei que promulgara. Esse texto que eu li aos irmãos, eu disse já em outras palavras, Jesus precisou se tornar homem para resgatar a humanidade. Eu trouxe aqui para os irmãos, eu tenho mais 5 minutos, Messias, que o Messias era filho de uma mulher, tá, em Gênesis, que seria de uma mulher. Jesus diz da semente da mulher. Já em Gênesis 3:15, Deus vai dizer da semente da mulher. Se cumpriu em Gálatas 4:4. Que o Messias seria descendente de Abraão, lá em Gênesis 12:3. Se cumpriu em Lucas 3:23. Que o Messias seria descendente de Judá. A profecia foi em 49:10 de Gênesis, se cumpriu em Lucas 3:33. Que o Messias seria descendente de Davi. Está no livro de 2 Samuel 7:12, se cumpriu em Mateus 1:1. Que o Messias nasceria de uma virgem, está em Isaías 7:14, se cumpriu em Mateus 1:18. E que o Messias seria chamado Egita em Oséias 11:1, se cumpriu em Mateus 2:15. E que o Messias nasceria em Belém, Miqueias 5:2, se cumpriu em Mateus 2:1. Vamos para a nossa conclusão? O Senhor Jesus Cristo é a mais controvertida de todas as personagens da história, porque é o único que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. A sua verdadeira identidade só é possível pela revelação. Se nesta manhã, se você tem alguma dificuldade para entender essa revelação, peça ajuda pelo Espírito Santo. E que o Espírito Santo me ajude a entender como pode ser isso. Eu sei que uma criança vai nascer da junção de um homem
e de uma mulher. Eu sei disso. Agora, como isso? Como pode ser isso? Foi a pergunta de Maria. Como pode ser isso? Como entender isso? Como entender que aquele Galileu que andou por aqui foi o Criador de todas as coisas? Meu professor Clício. Como entender isto? Como entender que um Deus se deixou ser dominado por um grupo de algozes e o prenderam e o levaram à cruz? Como entender? Você precisa entender com a ajuda do Espírito Santo que isto aconteceu por amor a mim e a você. Foi por amor. Todo esse sacrifício que Jesus passou foi por amor. Tudo porque Ele nos amou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus planejou lá na eternidade. Disse para aquele casal que ia acontecer. Passou-se 4 milênios. Chegou a plenitude dos tempos. Ele chegou para resgatar a humanidade. Queridos, a possibilidade, a probabilidade disso dar certo na esfera humana, eu diria para os irmãos, é zero. É zero. Se fosse de um plano humano, seria zero. Nenhuma chance. Mas como foi Deus que planejou, foi Deus que traçou esse plano, deu tudo certo. Amém? Deu tudo certo. Uma engenharia, um negócio muito minucioso, muitos detalhes, muita peculiaridade, na dependência e o diabo trabalhando, soprando ao contrário. Eu disse aos irmãos aqui, já estou encerrando, que parecia que o plano teria acabado. Lembra de Uda? Teria acabado. Não tem mais nenhum homem. Acabou-se tudo, acabou o plano. Tinha um menino guardado. Tinha um menino guardado. Para que o plano salvífico desse certo. Queridos, Deus planejou, Deus é Deus, e deu tudo certo. Às 18, às 17h30 estaremos aqui para mais um momento de adoração, louvor ao Senhor, orações, intercessões. Às 18h damos início ao nosso culto, com louvor. E traga as pessoas amigas, se você puder, parentes, faça um convite. Vamos lançar a rede e vamos ganhar almas para o Senhor Jesus. Se você encontrou uma pérola de muito valor e você sabe aonde essa pérola é distribuída, você vai dizer para um amigo. E a pérola está aqui. Como chama essa pérola? É Jesus. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos agradecer ao Senhor. A nossa irmã pode recolher a oferta? Isso, muito bem. Vamos pedir ao Senhor um bom encontro nesta noite e que a palavra do Senhor venha encher os nossos corações mais uma vez e que sejamos tremendamente abençoados por Deus. Quero nesse instante também agradecer os nossos alunos da IBD Online, os nossos amigos de todas as semanas, vocês que nos acompanham todos os domingos. Que Deus abençoe grandemente. É pena que nós aqui vamos preparar um espaço para que vocês possam fazer as suas perguntas, ou quem sabe alguma dúvida, para que possa ser respondida. Mas vocês podem mandar aqui as suas perguntas pelo WhatsApp, pelo chat, enfim, e que nós iremos prontamente lhe atender, lhe ajudar. Quem sabe alguma dúvida pode ter gerado nos seus corações. Mas a proposta dessa Escola Bíblica Dominical é levar a você a boa palavra, o bom entendimento,
para que você não seja uma presa fácil, que você não seja enganado por ninguém, laçado com um suposto nome de Deus, de Jesus, do Espírito Santo e tantas coisas mais, e você ser enganado. Volto a dizer o que disse domingo passado aqui. Ninguém vai chegar ao céu dizendo para Jesus que foi tentar chegar ao céu dizendo que eu fui enganado. Ah, Jesus, eu tenho o direito de entrar no céu porque eu fui enganado. Lá onde eu frequentava, me enganaram. Então eu não tenho nenhuma culpa. Querido, não vai ter essa possibilidade. Não existe nenhuma possibilidade. Só existe um lugar, só existe um meio para que o homem possa ser salvo. Sabe de que forma? Por Jesus Cristo. É por Ele. Por isso que essa lição é de suma importância, que você tenha um entendimento que você precisa entender a doutrina de Cristo, plano de salvação, para que você possa ser salvo. Tem que se esforçar, procurar entender o plano da salvação. Amém? Muito bem. Pai Celestial, eu te louvo, Senhor, nesta manhã. Numa manhã, Senhor, tão brilhante, Senhor, para as nossas vidas. Para o mundo cristão, Senhor, para aqueles que querem entender o plano salvífico. A respeito, Senhor, do Cristo, o verdadeiro Deus, o verdadeiro homem. Ó, Senhor, que essas palavras, Senhor, possam superabundar nos corações das pessoas, para que vidas, Senhor, possam ter o entendimento a respeito da razão da nossa fé, da forma que nós devemos crer e viver aqui nesta terra. Ajuda, Senhor, os teus filhos, aqueles que às vezes falta-lhe um entendimento e compreender, Senhor, o plano da salvação. Destrói, Pai, todas as heresias. Destrói, Senhor, tudo aquilo que não advém, Senhor, da tua palavra. Que possa trazer, Senhor, outras convicções, outros planos de sustentação para a salvação. Que nesta manhã esses planos sejam destruídos, Senhor, pela tua palavra. Porque a tua palavra é como um martelo que esmiuça a penha. Destrói, Pai, toda a heresia, Senhor, todo o entendimento contrário à tua palavra. Tudo aquilo, Senhor, que vem trazer confusão para que essas pessoas possam ser salvas a não ser por ti. Afasta, Senhor, todas as palavras contrárias. Destrói, Senhor, todo esse entendimento negativo que representa, Senhor, uma volta ao passado, que anula, Senhor, a chegada do Filho de Deus, que anula, Senhor, o sacrifício de Cristo, que anula, Senhor, o Espírito Santo. Abate, Senhor, todo o credo contrário, toda a heresia do mal, toda a ostentação das trevas, que nesta manhã, Senhor, toda a força que opõe, Senhor, a tua palavra, que vem, Senhor, tentar abater aquilo, Senhor, que entendemos perfeitamente, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é o único Deus verdadeiro. Ajuda os teus filhos, Senhor, indistintamente. Que os teus filhos, Senhor, possam resplandecer. Porque a tua palavra nos diz que aqueles que habitavam no vale da sombra da morte, raiou a luz. Que esta luz possa raiar em cada coração nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.